já parou pra pensar como a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam? E como muitas coisas da nossa vida são direcionadas por conta dessa preocupação? E ainda pior, como esse tipo de preocupação é muito forte na cultura brasileira? Eu já fui essa pessoa que eu queria ser a melhor no que eu fazia pra provar para as pessoas que eu era boa, até o dia que eu acordei para a vida. Então eu achei muito legal trazer essa reflexão aqui, porque a verdade é, como uma pessoa vai conseguir ser verdadeiramente livre, autêntica, vivendo fiel a ela mesma, se ela tá sempre preocupada com o que as pessoas pensam? Então, para poder elaborar isso, eu vou contar uma história para vocês. Sofri muito bullying durante muitos anos. Bullying pesado mesmo, assim, daqueles de bullying coletivo, assim, de cena de filme. E isso, obviamente, foi criando em mim uma personalidade de me retrair, de baixa autoestima, de falta de confiança. Porque esse comportamento das pessoas me diminuírem, que é isso que acontece quando tem um bullying, né? É uma pessoa diminuindo a outra. Esse comportamento das pessoas me diminuírem fez eu acreditar no que elas pensavam sobre mim. Essa é a verdade. Aquele bullying todo fez eu pensar que eu era feia, que eu era chata, que ninguém gostava de mim. Como isso acontecia muito em todos os lugares, eu comecei a querer proteger as áreas onde eu podia me sentir melhor. Então, por exemplo, eu já sofro bullying em todo lugar. Aqui, na minha família, na minha casa, eu tenho que ser a filha perfeita. Porque eu não quero sofrer mais nada, certo? Eu fazia de tudo pra ser aquela filha exemplar, que fazia tudo bom, tudo perfeito. E tinha um apelido lá em casa que as minhas irmãs me chamavam de Florzinha do Oriente. A Florzinha do Oriente, porque eu fazia tudo certo. Mas eu vejo que é um sistema meio de defesa para a realidade que eu vivia. E na ginástica olímpica a mesma coisa. Eu fiz ginástica olímpica há muitos anos. Cara, eu me dedicava para aquele negócio com toda a minha alma, assim. E eu acabava o treino, eu treinava 3 horas por dia. E depois do treino eu ficava horas treinando movimento para ser a melhor, porque eu falava, aqui só depende de mim. Eu vou ser a melhor. E ninguém pode dizer que eu não sou boa. Então, essa história do bullying afetou muito a minha personalidade. Na verdade, eu não conseguia ser. Eu era oprimida, reprimida pelo meio à minha volta. Essa é que é a verdade. E eu só me dei conta disso no dia em que eu fui fazer uma viagem. Aí vocês vão começar a entender a minha história com viagem. Fui fazer uma viagem de intercâmbio quando eu tinha 17 anos, gente, 17 anos. Esse negócio do bullying era tão pesado em mim que eu com 17 anos não tinha nem dado um beijo na boca ainda. Sabe por quê? Eu tinha medo de dar beijo na boca. Eu tinha medo de eu beijar mal. E eu falava, eu faço tudo ruim, eu sou ruim, ninguém gosta. Aí eu vou dar um beijo na pessoa, a pessoa vai zoar na minha cara, me expor pra todo mundo. Era isso, eu tinha esse medo. E quando eu fui pro tal do intercâmbio, eu lembro, gente, nossa, eu pisei, fui pra Inglaterra, uma cidadezinha lá no interior da Inglaterra. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar que eu pisei, eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro, eu falei, cara, aqui ninguém conhece a Carol invertebrada Olivia Palito. E eu pensei, aqui eu posso ser quem eu quiser. Cara, eu fui muito esperta naquele momento, porque eu vi uma oportunidade. Aqui não existem expectativas, não existem opiniões sobre mim. Ninguém pensa nada sobre mim, as pessoas estão me conhecendo agora. É agora que eu posso ser a Carol que eu quero ser. E cara, durante aquela viagem, eu era uma pessoa muito sociável, comunicativa, engraçada, divertida. Eu fazia amizade com facilidade. Eu dei meu primeiro beijo na boca. Eu conheci meu primeiro namorado lá. Eu dei 2 beijos na boca de 2 rapazes diferentes. Que virada, hein? Pra quem tava com tanto medo. Gente, quando eu voltei daquela viagem, eu falei, nossa, eu nunca mais quero deixar de ser essa Carol. É essa Carol que eu gosto. Eu gosto dessa Carol aqui, que eu tava descobrindo naquele momento. A verdade é que aquela Carol sempre esteve dentro de mim. Ela só não conseguia se manifestar por causa da opressão que vinha do meio à minha volta. Era isso. A gente só é capaz de sustentar o que vem da nossa própria essência. Porque quanto mais confortável a gente se sente na nossa própria pele, mais seguro a gente consegue ser. Por quê? Porque é o que a gente é capaz de sustentar. Cada vez que a gente se preocupa com o que os outros pensam e a gente direciona as escolhas da nossa vida por causa dessa preocupação, cada vez a gente está sendo um pouquinho menos a gente. Mas a gente está se afastando da nossa verdadeira essência. E se afastar da nossa verdadeira essência provavelmente vai trazer muita insegurança, porque é o que a gente não consegue sustentar. E quanto mais inseguro a gente fica, mais busca por aprovação, por aceitação, a gente vai buscar. E nesse caminho, a gente só vai se perder da gente mesmo. Aquele momento que eu percebi isso
foi o momento que eu comecei a formar ali a minha personalidade. Comecei a me conectar com a minha essência. Foi só o princípio. Um princípio de um processo que durou muitos anos, obviamente, né? Foi ali, naquele momento, que eu percebi que eu não precisava me preocupar tanto com o que os outros pensavam. Que eu não podia, na verdade, deixar o que as pessoas pensavam de mim ditar a pessoa que eu era. Porque era muito mais gostoso ser eu mesma. Então, toda vez que a gente está fazendo uma coisa para agradar alguém, que a gente está fazendo uma coisa para impressionar, que a gente está fazendo uma coisa para se encaixar, para pertencer, para não ser excluído, fazendo uma coisa pelo medo do julgamento, toda vez que a gente está usando essas razões para ser alguém ou para fazer algo, é porque a gente está se preocupando com o que os outros pensam. E a cada vez que a gente faz isso, a gente se afasta mais da gente. Não leva pro lado radical do que eu tô falando aqui, que é pra absolutamente tudo. Não sejamos extremistas. Para algumas coisas na vida, não tem problema a gente se adaptar, né? A gente vive em sociedade, tem que conviver com diferenças, né? Em determinadas situações da vida, a gente se molda um pouquinho para se encaixar naquele cenário. Não tem problema, gente. Não sejamos radicais. Isso não é o problema. O problema é quando essa questão tá afetando a gente ser que a gente é, as escolhas que a gente faz na vida, o direcionamento da nossa vida, a nossa felicidade. É esse que tá o problema. Mas a gente vive isso com muito mais frequência do que a gente tem consciência sobre isso. E eu vou elaborar aqui mais para vocês entenderem, para ver se vocês não concordam comigo. Aí a pessoa pode falar: Carol, eu me preocupo muito com o que os meus pais pensam. Eu acho que uma certa preocupação com relação a isso, ela não é grave. Ela faz a gente ponderar, refletir sobre as coisas. Eu acho que vai depender muito da criação que você teve. Se você teve uma criação mais livre, onde seus pais respeitavam as suas essências, as suas escolhas, te motivaram, né, a voar com suas próprias asas, vai ser mais fácil. Não vai ter tanto problema com relação a isso. Quando você teve uma criação muito fechada, onde os seus pais não souberam respeitar a tua essência e quiseram impor o que eles imaginaram pra você, o conceito de certo e errado deles, e tentam impor as coisas, provavelmente você vai tender a sofrer mais com isso. Fato. Eu, felizmente, tive uma criação maravilhosa nesse sentido, porque os meus pais sempre souberam respeitar. E aí é óbvio que uma pessoa que tá numa família onde ela se sente muito diferente de todo mundo, que ela sente que ela quer fazer escolhas muito diferentes do resto da família, que ela pensa muito diferente da família, e aí ela teve essa criação muito fechada, provavelmente ela vai sofrer mais com isso. Mas ainda assim, você tá aqui pra agradar as idealizações que eles fizeram pra tua vida ou pra ser o protagonista da tua vida. Essa preocupação, ela tem que ter um limite. Aí a pessoa fala: Carol, eu me preocupo muito com os meus amigos pensam. Eu acho que é uma preocupação que acontece com frequência. Por quê? Todo mundo tem a necessidade de pertencer. Somos seres humanos, precisamos socializar. Isso é importante pra felicidade, pra vida. Mas se você tá num meio de pessoas aonde não existe espaço para você ser a tua própria essência, porque tem sempre o julgamento, os códigos que deve cumprir para fazer parte daquele grupo ou o que for, se você não tem esse espaço, faz sentido continuar convivendo nesse grupinho? Não é mais fácil mudar de grupinho? Eu acredito que quanto mais você vive a tua essência, quanto mais autenticidade você tem, mais você vai atrair para a tua vida as pessoas que respeitam e que admiram essa tua autenticidade. E não que querem ficar moldando você para agradar às exigências delas. E a pessoa pode dizer a mesma coisa pro trabalho. Carol, eu me preocupo muito com o que as pessoas do trabalho pensam. Eu acho que é normal. Você tá vivendo ali, existe uns códigos dentro do trabalho, dependendo da empresa que você trabalha. Uma certa preocupação, ela é importante, certo? Mas, mesmo num ambiente de trabalho, é uma questão de escolha, de você entender o quanto você está disposto a abrir mão da tua essência para se encaixar naqueles códigos ali, daquele trabalho, daquela empresa, do que for, para atingir o que você quer atingir. E o que é mais importante para você? É atingir esse resultado da tua carreira, naquela empresa específica, o que for? Ou conseguir fazer isso sem deixar de lado a tua essência? É uma escolha que a gente precisa fazer. Tem pessoas que vão se adaptar muito fácil, que para elas não é sofrido nem nada. Tem outras pessoas onde é muito sofrido ter que abrir mão disso. Eu sou essa pessoa. Eu cheguei a esse momento da minha vida onde eu tive que fazer uma escolha, porque eu não me via no mundo do corporativo. Eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Para mim era muito difícil me encaixar. Então, para mim, era um sofrimento
ter que me moldar pra me encaixar naquele mundinho. E uma vez teve um chefe que falou pra mim, um chefe que tinha treta com ele, era difícil lidar com ele, mas ele falou uma coisa maravilhosa pra mim. Ele virou e falou assim: Carol, você é muito revolucionária. Eu entendo o seu pensamento, mas você não vai mudar a empresa. É você que tem que mudar. E ele tinha toda a razão. E foi o que eu fiz. Eu me mudei, fui embora, na verdade. Pedi demissão, fui embora viajar o mundo. Foi uma das coisas que me motivava de entender, cara, eu não tô disposta a abrir mão da minha essência. Que aquele dia que eu acordei lá, quando eu fiz aquele primeiro intercâmbio, tudo que eu fui desenvolvendo, só me fez fortalecer cada vez mais a minha essência e falar, cara, eu não quero abrir mão, não tô disposta. Mas essa é uma escolha pessoal, só cada um pode saber. Mas essa referência do bullying que eu trouxe da minha história, eu achei legal trazer aqui nessa reflexão, porque na verdade eu entendi que o bullying vai acontecer por muito tempo na nossa vida, talvez a vida inteira. Ele só muda a forma que ele acontece, ele muda o jeito de fazer, porque os adultos são muito infantis. Tá cheio de adulto imaturo, essa é a verdade. E o bullying, o que é o bullying? Nada mais é do que uma pessoa que ela é insegura. E para ela poder se autoafirmar, ela diminui uma outra pessoa, para ela poder se sentir melhor que aquela pessoa. E é assim que o bullying funciona. E isso acontece em várias etapas da vida. Cara, eu sofri bullying na minha faculdade. Eu era uma menina de Jacacite, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Taquara, né? Sabe aquela música do Skank? Jacarepaguá longe pra caramba, Jacarepaguá só se for de carro, Jacarepaguá só se estiver na barra, senão eu não vou nem se amarrado. Essa música é um bullying. Só hoje que eu me dei conta disso. Essa música, ela é um bullying. Tipo, é longe pra caramba, Jacarepaguá, nem se, só se estiver na barra. É longe de quem? Da bolinha da Zona Sul? Mas era uma menina de Jacacite e era esse bullying que eu sofri na minha faculdade. Porque a playboyzada lá, da Zona Sul, eles se achavam melhores do que eu. Eles tentavam me diminuir. Ah, garota de Jacarepaguá. Sabe, eles sempre usavam uma forma de falar pra tentar me diminuir, porque eu era de Jacarepaguá. E isso eu via acontecendo muitas vezes no trabalho. Eu via direto no trabalho, cara. O gerente nacional que estava sendo zoado pelos outros gerentes porque ele tinha um carro simples. Porque ele não tinha um carro que era, né, de acordo com o cargo dele. É mudar o olhar pra pensar, gente, é um bando de gente insegura que tá tentando diminuir. Agora imagina, eu vou direcionar as escolhas da minha vida pra provar pra essas pessoas que eu sou tão boa quanto elas? Ai, que preguiça, pra quê? Aí o gerente lá da empresa vai lá comprar um carrão porque ele tá preocupado com o que os outros pensam do carrinho dele, só pra provar que ele tem o nível deles. E aí nesse contexto desses dois exemplos que eu tava trazendo aqui, eu acho que tem uma característica na cultura brasileira, duas coisas que são muito fortes, que influenciam muito nessa preocupação que a gente tem, com que as pessoas pensam. Na cultura brasileira, existe uma pressão social por status muito forte. Existe uma supervalorização da aparência, de um conceito padrão de sucesso, que é muito transmitido através da ostentação. E pensa como hoje isso é muito forte nas redes sociais, muito forte. Mas isso sempre existiu, só tá piorando, eu acho, com as redes sociais, porque é um conceito que vende muito nas redes sociais. Mas na minha época, que eu tava lá em multinacional, por exemplo, que nem tinha redes sociais fortes assim ainda, já existiam uns símbolos disso. Na minha época, a moda era ter um apartamento com varanda gourmet e o carro SUV. Isso era demonstrar que você tinha dado certo na vida, que você tava tendo sucesso na vida. São os símbolos, entendeu? E é muito louco, porque em algum momento da minha vida, quando eu tava lá, eu me vi atraída por esses símbolos e eu me vi desejando ter esses símbolos. Até que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, por que você tá desejando ter isso, Carol? Eu nunca sonhei em ter uma casa própria, nunca foi meu sonho. Nunca sonhei em ter um carro, nunca sonhei em ter... Por que de repente eu tava querendo aquilo? Na verdade, eu só tava sendo influenciada pelo meu meio. E por que a gente é influenciado pelo meio? Por quê? Porque a gente se preocupa com o que as outras pessoas pensam. Porque se você não se preocupa com o que as outras pessoas pensam, você não vai ser influenciado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a varanda gourmet SUV. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui, que eu combinado pra vocês, que traz esse questionamento. Os sonhos que a gente tem são os nossos sonhos ou são os sonhos de alguém? Então, por exemplo, aquela pessoa que se endivida, que fez um consórcio para comprar uma bolsinha de marca de 15 mil, de 10 mil reais, que ela nem tem dinheiro para isso, por que você tá comprando essa bolsinha? É um real desejo seu ou é para você se encaixar? Por quê? Por quê? O iPhone de última geração, que você não vai usar nem 1/10 das funcionalidades que ele tem, que você nem precisa pro trabalho, nem é importante, e que tá te dando um baita rombo financeiro, é pra quê? É porque você se preocupa com o que as outras pessoas pensam. Mas tem mais uma coisa da cultura brasileira que eu acho que atrapalha muito, que é a fofoca.
A fofoca é um esporte nacional brasileiro. O povo adora uma fofoca, né? Então é natural, gente, uma fofoca ali, outra, beleza. Mas pensa quanto tempo da sua vida você fala mais falando da vida dos outros do que com a tua própria vida. Quanto tempo, de fato, você está gastando para conversar com as pessoas, com seus amigos, sobre a sua vida, sobre você, para ver das suas coisas, dos seus sonhos, ao invés de ficar falando da vida dos outros? E o que acontece? Quanto mais você fala da vida dos outros, quanto mais tempo da sua vida você gasta falando da vida dos outros, mais você tende a pensar que as outras pessoas também estão falando da sua vida. Também estão preocupados com a sua vida. E toda essa coisa que acontece nas redes sociais, que eu fico chocada, assim, que eu vejo o tanto de comentário que dá em coisa de fofoca. Fulano separou de fulano. A fulana foi na praia de biquíni. As coisas que eu tenho. O que é essa notícia? Eu nem sei. E as pessoas querem dar opinião pra tudo. Elas querem comentar pra tudo. Porque elas adoram falar da vida dos outros. Elas adoram. Quanto mais você tá lá nas redes sociais, indo ver notícia da vida dos outros e deixar o seu comentário da vida dos outros, mais você pensa que a sua opinião é importante. E quanto mais você pensa que a tua opinião é importante, mais você se preocupa com a opinião dos outros. Porque provavelmente você pensa que a opinião dos outros sobre você também é importante. E não é, entendeu? Na verdade, nós somos insignificantes da maioria das pessoas à nossa volta. Não é importante para a vida de ninguém. Assim como a opinião das outras pessoas sobre a sua vida também não é importante. Abraça essa insignificância, ela é maravilhosa. A consciência dessa insignificância traz uma leveza para ti, um peso da vida. Ai, Carol, mas eu fico com muito medo de julgamento. Você tem muito medo de julgamento porque você se preocupa com o que as pessoas falam, com a opinião dos outros. Porque provavelmente você está julgando muitas pessoas também. Já pensou nisso? Porque pode dar uma notícia para vocês, vou dar uma notícia, gente, se vocês ainda não realizaram isso. Sempre você vai ser julgado por um monte de gente. Não importa, você pode escolher ir para um lado, vão te julgar. Você vai escolher ir para o outro, vão te julgar. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Aceite essa realidade irrefutável da vida e aprende a lidar com ela, porque a opinião dos outros não é importante. Logo, o julgamento não é importante. Então, toda vez que você faz uma escolha preocupado com o que os outros estão pensando, você está colocando você em segundo plano. E a cada vez que a gente faz isso, a gente deixa um pouco mais de ser a gente mesmo. Começa a se perguntar umas coisas. Por que eu me preocupo tanto com o que as outras pessoas pensam? Para que serve me preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam? Quais os benefícios que eu tô tendo na minha vida de me preocupar com o que as pessoas pensam? Provavelmente você vai chegar a várias conclusões de que não faz o menor sentido se preocupar com o que as pessoas pensam. E aí você precisa começar a quebrar esse ciclo, porque virou um ciclo, gente. Nós somos robozinhos. Robozinhos de anos fazendo o mesmo comportamento e que você precisa quebrar esse ciclo. E tem uma coisa que eu acho importantíssima para ajudar a quebrar esse ciclo, que é você precisa treinar, você precisa aprender a arte de desagradar. Maravilhoso pra vida. Mas esse é um tema pro próximo vídeo. Então eu vou fazer uma dobradinha. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Dá um like, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, passar esses vídeos que eu faço aqui para as pessoas que sentem que vai colaborar para a vida delas. É bom para as pessoas e é bom para mim. É uma forma de retribuir meu trabalho, ajuda o canal a crescer, para poder um dia, quem sabe, esse ser um canal que monetiza de forma decente. A gente agradece. Tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.